Nesse vídeo eu vou te explicar por que você deve ter cuidado ao utilizar o Adobe Fontes em seus projetos, principalmente se for projetos de identidade visual. Bom, para você que não sabe, o Adobe Fontes é um serviço que a Adobe disponibiliza para que você possa utilizar fontes de estúdios do mundo inteiro sem pagar nada mais por isso. Esse serviço está incluso no valor da sua mensalidade. Pois é, se você não sabia disso, você pode entrar lá em Adobe Fontes e você vai encontrar um acervo gigantesco com fontes premium, fontes realmente de qualidade que você pode utilizar nos seus projetos. A gente sabe que licença de fonte não é exatamente a coisa mais acessível do mundo. Os estúdios brasileiros até praticam preços bem acessíveis, mas quando a gente está falando em estúdios internacionais, onde o valor é cotado em dólar, aí o preço fica bem mais alto e para pequenos projetos, muitas vezes, adquirir o direito de uma fonte pode ser inviável e aí entra o Adobe Fontes, que possibilita que a gente tenha acesso a um acervo enorme de fontes de estúdios consagrados do mundo inteiro e até outros não tão consagrados assim, mas está lá disponível para você baixar sem precisar pagar nada mais por isso. Esse valor está incluso, como eu disse, na mensalidade. Pô, mas parece tão maravilhoso, qual que é o problema disso? Bom, o problema começa na forma como esses estúdios disponibilizam essas fontes ali na Adobe. A Adobe fez uma parceria com diversos estúdios ao redor do mundo e esses estúdios disponibilizam essas fontes lá na Adobe e a Adobe paga um valor para esses estúdios mediante a ativação. O que é a ativação? Quando você utiliza o Adobe Fontes, você não pode baixar a fonte, né? Isso é um ponto importante, você não faz download da fonte. Você ativa a fonte e ela fica disponível para você utilizar dentro dos softwares Adobe. Então você não tem acesso a essas fontes, né, quando você ativa em outro software. Então se você usa o Word, por exemplo, você não vai ter acesso a essa fonte. Essa fonte fica disponível somente nos softwares da Adobe. Obviamente, né, que se ela está disponibilizando serviço para você utilizar, você não pode utilizar em qualquer software, né? E então é importante que você entenda que a fonte não está instalada no teu sistema, ela está somente ativa dentro dos programas da Adobe. Só que se por algum momento esse estúdio não estiver feliz com esse acordo, ele pode simplesmente ir lá e retirar essa fonte do acervo da Adobe. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. O meu projeto pessoal de marca, ele utiliza né, uma fonte chamada Benton, que tinha disponível na época dentro do Adobe Fontes, então eu utilizava tranquilamente, não precisava pagar nada mais por isso, mas um belo dia o Fonte Bureau, que é o estúdio que desenvolveu essa fonte, resolveu tirar todas as fontes deles do acervo da Adobe, e aí eu fiquei sem a fonte da minha própria identidade visual. E aí o que eu tive que fazer? Eu tive que adquirir essa fonte por fora, direto com o Fonte Bureau, e tive que pagar por isso. E, obviamente, que eu comprei alguns pesos e alguns estilos, eu não comprei todos, porque você paga por peso. E apesar de eu ter ganhado um desconto por ser cliente Adobe, né, eles deram um desconto por determinado período para quem utilizava as fontes e queriam adquirir diretamente com eles, eu desembolsei aproximadamente R$4.000 para ter direito ao uso dessas fontes. Por quê? Essas fontes já estavam em diversos materiais meus. Essa fonte já estava nas minhas propostas, já estava no meu site. E aí que também mora o perigo, né? Porque quando você usa o Adobe Fontes, você tem o direito de uso tanto para desktop quanto para web. Quando você vai adquirir por fora, que foi o que eu tive que fazer, eu tive que adquirir essas fontes tanto para uso desktop e comprar separado para uso na web. E esse uso na web, ele tem limitações, tipo, até 100 mil acessos você paga tanto, até 200 mil acessos você paga outro tanto. Então pode ser que, em muitos casos, fique até inviável. Estou dando exemplos aqui, tá? Não tenho certeza se é esse tanto de acesso aí. Para projetos corriqueiros, tipo um cartaz, um livro, algo desse tipo, é muito provável que isso não seja um problema, tá? Mas quando a gente está falando de projetos de identidade visual, isso pode sim ser um problema, porque o projeto de identidade visual, como a gente sabe, envolve a cor, forma e tipografia. Então, se você escolheu uma tipografia, né, uma fonte padrão para um projeto de identidade visual e essa fonte está no Adobe Fontes, primeiro que você não pode baixar essa fonte para enviar para o seu cliente, eu já expliquei isso em um vídeo, vou deixar um card aqui em cima para você entender como é que funciona, tá? Direitos de uso de fontes. Então você não pode baixar essa fonte, a fonte fica instalada no teu computador, você tem que ser usuário Adobe, e provavelmente seu cliente não é, então você não pode enviar essa fonte para o teu cliente. E
Caso o estúdio decida retirar essa fonte da Adobe, você não vai ter mais acesso a ela. Muitas vezes eu utilizo a Adobe Fontes para escolher a fonte padrão dos meus projetos de identidade visual quando eu sei que o cliente tem um profissional ou uma equipe que utiliza a Adobe e cuida de todos os pontos de contato desse cliente. Porque daí eu sei que eu posso escolher uma fonte Adobe e aí lá na ponta a pessoa que vai cuidar, né, o designer que vai cuidar também tem acesso à Adobe, então fica sincronizado, né, fica certinho. Mas eu sei que eu corro o risco de, se a Adobe excluir, se o estúdio decidir retirar a fonte do Adobe Fontes, lascou. O cliente vai ter que adquirir os direitos dessa fonte, então ele vai desembolsar esse valor, ou ele vai ter que trocar a tipografia que ele usa, o que pode acarretar em diversos problemas, né? Trocar em diversos materiais. Isso pode ser realmente um pouco trabalhoso, vai sim causar um certo desconforto ali no cliente. Então eu uso porque eu entendo os riscos, mas estou aqui fazendo esse vídeo para te alertar. Então, o que você pode fazer em projetos de identidade visual em que você não tenha orçamento para adquirir os direitos de uso de uma fonte? Usa o Google Fontes, que são fontes gratuitas, que têm qualidade. Obviamente que você vai encontrar milhares de outros projetos por aí, mas como é a fonte de apoio, às vezes não é tão significativamente no projeto, você pode utilizar tranquilamente o Google Fontes, porque ele é liberado para uso comercial, né? Ele é grátis para uso comercial também. E aqui, uma coisa que muita gente confunde, tá? Você pode usar Adobe Fontes tranquilamente em seus logotipos, sem medo de ser feliz, porque você vai converter em curvas no final. Então não importa se o estúdio vai retirar a fonte depois. Quando você converte em curvas, a fonte deixa de ser uma fonte e ela vira uma forma vetorial como outra qualquer. Resumindo, você pode utilizar a fonte do Google Fonts para projetos específicos, que você vai utilizar a fonte, vai dar saída e não vai precisar ficar reutilizando ela depois, então não importa se o estúdio vai retirar a fonte do Adobe Fonts ou não. Você pode para fazer logotipos tranquilamente, tá? Beleza, não tem problema. Agora, quando for uma identidade visual, você já tem que ter uma certa cautela. Saiba que você está correndo esse risco. E aí, de repente, você pode optar aí por Google Fonts da vida, ou adquirir, de repente, se o cliente tem orçamento, se o projeto tem orçamento para isso, adquirir uma fonte para que o cliente lá possa utilizar, né? Você pode passar os direitos para ele e aí ele pode utilizar tranquilamente para sempre, para toda a vida dele. Beleza? Então é isso. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia Adobe Fontes, se você já utiliza o Adobe Fontes. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Ativa o sininho para receber notificações sempre que pintar um vídeo novo por aqui. E deixa um like nesse vídeo que ajuda bastante aqui o canal. Beleza? Me siga lá no Instagram, lá tem bastante conteúdo sobre design também. Beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até mais. Fui!